João Batista batizou com água, mas Deus batiza com o Espírito Santo. Olha isso, Jesus ensinando os discípulos: vocês precisam do batismo com o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, sim ou não? Pentecostais vem de Pentecostes, as manifestações que aconteceram em Atos capítulo de número 2. Entenda que Jesus incentivou os discípulos a ficarem em Jerusalém para receberem o batismo do Espírito Santo. E ele faz a questão de comparar, porque nós estamos falando de um povo que nunca viveu isso. O Espírito Santo não estava sobre a terra, então eles estão experimentando algo novo. Aí Jesus está explicando: ó, esse batismo não é o de João, porque João batizou com as águas, João batizou nas águas, mas o que Deus tem é batismo com o Espírito Santo. O que é esse batismo com o Espírito Santo? É um tipo de poder que vai descer e vai te dar força para realizar a sua missão. Então entenda, você precisa do batismo para a realização da sua missão. Por isso que Jesus batizou os discípulos, por isso que os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele escreve uma carta explicando cada dom que vai vir sobre a igreja, porque os dons, eles não são para a eternidade, os dons são para a terra. Os dons são para edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Os dons, eles são para manifestação da glória de Deus na terra. E para que eu receba os dons, que são ferramentas para pregar o evangelho, para ganhar almas, para repreender o reino das trevas, porque nós estamos em guerra, sim ou não? Nós estamos em guerra, sim ou não? E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra contra potéis. Jesus disse que nós somos da luz, e quem é da luz aborrece as. Então nós estamos em guerra contra as trevas. E Cristo, ele nos deu armas, ele nos deu ferramenta, ele nos deu autoridade para dissipar as trevas. É para isso que ele disse: que em meu nome expulsarão, porque o nome de Jesus me dá a autoridade. Agora, por que ele batiza com o Espírito Santo? Olhe para mim. Porque o batismo é o primeiro sinal da evidência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Escuta isso, porque isso vai te dar entendimento. O batismo é o primeiro sinal da evidência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então quem não é batizado tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito dentro de você, mas o batismo, ele te habilita para os dons do Espírito. Dons como profecia, dons como interpretação de línguas, dons como de maravilha. O primeiro sinal do poder é o batismo. Então primeiro eu recebo a evidência do dom de línguas, para que depois outras manifestações aconteçam sobre a nossa vida. Nós não seguimos aqui aquilo que os outros estão falando. Nós não seguimos aqui o que nós aprendemos com a religião. Nós seguimos aqui o que nós aprendemos com a Bíblia. E a Bíblia está mostrando que antes de todas as manifestações de curas, de milagres, de sinais, de poder que os discípulos realizaram, primeiro houve a manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito desce, eles começam a falar em línguas. Segundo, aí começa a vir as maravilhas, os milagres, as curas, os sinais, as conversões, as transformações. Então o Espírito Santo dentro de mim, ele me habilita com tal poder para realizar a missão de Deus na terra, para pregar o evangelho, para ganhar almas, para falar de Jesus, para que vidas sejam transformadas.